bom dia. E bom dia mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom e também pelo YouTube. Nós queremos dizer que a vida precisa ser vivida em toda a intensidade dos planos de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos colocando Deus em nossa agenda e estamos dizendo que queremos viver a vida na plenitude da sua vontade. Ontem nós falamos sobre a guerra que Paulo tinha, a guerra civil dentro do seu peito, em Romanos capítulo número 7. E que luta Paulo teve. E aí, como ele pôde prevalecer, como ele pôde vencer, nós encontramos então em Romanos capítulo número 8. No finalzinho do 7 ele diz, graças porém a Cristo. Depois ele diz, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Mas como nós estamos em Cristo? Com a obra que o Espírito Santo realiza, com aproximadamente 22 referências que nós encontramos em Romanos 8 sobre o que o Espírito Santo faz em nós. Agora eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gálatas. E no livro de Gálatas, nós vamos agora ver um ponto muito importante. Primeiro, em Romanos 7 e 8, a luta do cristão e a obra do Espírito Santo. Agora aqui, em Gálatas, capítulo número 5, nós vamos ver a obra que o Espírito Santo faz em nós e como isso se expressa, como isso se traduz em nosso dia a dia. Porque lembre-se de uma coisa, toda teologia, ela precisa expressar-se de maneira prática. Ela precisa permear a vida, os relacionamentos, o nosso modo de viver em casa, o nosso modo de viver no trabalho, precisa se expressar da maneira que nós cuidamos de nós mesmos. Então, para que você saiba um pouco do que está acontecendo aqui em Gálatas, você vai perceber uma coisa. Paulo pregou para os Gálatas, eles aceitaram o Evangelho, mas depois eles que tinham o desejo, de retornar um velho padrão de vida. Eles foram extremamente afetados pelas leis cerimoniais e, mesmo aceitando a Cristo, eles também queriam praticar a circuncisão. E Paulo disse que, com muita tristeza, no capítulo número 5, esse texto ele precisa ser lido nesse bloco. Paulo diz no capítulo 5, versículo número 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo da escravidão. E Paulo claramente diz o seguinte, se vocês retornarem à circuncisão, às práticas que já foram superadas, porque em Cristo isso não tem mais sentido, vocês estarão sendo escravos de um jugo que Deus já libertou vocês. Então, o que eles estavam entendendo do que era o Evangelho? É que a lei, e essa lei cerimonial, não deveria apenas ser praticada, mas também eles deveriam ainda continuar acreditando em Cristo. É como se fosse o seguinte, é Cristo e essa lei que nos salva. Então, Paulo vai fazer um discurso muito duro. No versículo número 2, ele diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circundar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se vocês seguissem nesse padrão de vida, nada vai resolver, nada. Cristo não tem sentido, a sua morte, sua ressurreição, seu ministério, não tem sentido nenhum em sua vida. E é interessante aqui que na cabeça dos Gálatas era Jesus e mais alguma coisa. Tem que ser Jesus e mais alguma coisa. Tem que ser Jesus e as nossas obras. Só que não existe isso. Na Bíblia é Jesus e só Jesus. É só Jesus e aquilo que ele faz. E quando Paulo aqui ele começa a fazer essa descrição, ele disse que no versículo 4, que se seguir nessa direção de Jesus e mais alguma coisa, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei, da graça vocês caíram. Ou seja, quando a gente procura uma justiça que está além de Cristo, a gente cai, porque justiça só está absolutamente em uma pessoa, que é Cristo, nosso Salvador, nosso amigo, nosso Redentor. Não pode ser Cristo e mais alguma coisa. Tem que ser apenas Cristo. Quando você avança, Paulo chama isso de Cristo e mais alguma coisa, um pouco de fermento que leveda toda a massa. Cristo
ele precisa estar no centro. E nada pode contaminar nossa salvação e nossa dependência completa dessa vida, a não ser uma total entrega e confiança em Cristo e em seus méritos. Paulo chega a ser irônico ao enviar essa carta, porque a circuncisão era apenas um corte no órgão masculino. E Paulo até exagera, no versículo 12 ele diz: tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Tomara até que as pessoas que praticam a circuncisão fizessem rasgos maiores, cortes maiores em seus próprios órgãos. Paulo é muito duro, porque Paulo tinha uma clareza muito grande do Evangelho. E é interessante que é nesse contexto que ele vai dizer que Cristo nos chamou para sermos livres. Cristo nos chamou para dizer para nós que nele há uma liberdade inconfundível, absoluta, total. A essência da nossa religião, a essência da nossa vida está em viver para Cristo, é estar em Cristo. E é interessante que olha como é que ele faz um preâmbulo para depois tratar do fruto do Espírito e também das obras da carne. Olha o versículo 14. Porque toda lei se cumpre em um só mandamento, a saber, aí Paulo vai falar de quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que Paulo aqui vai falar de quê? De amor. Entendeu agora? Paulo vai falar aqui de amor. E a pergunta é, a gente pode amar por nós mesmos? Não, nós não podemos amar. E o amor afeta a maneira que você se relaciona com Deus, a maneira que você se relaciona com o próximo e a maneira como você se trata, como você se cuida. O pecado, amigos, atingiu todas as dimensões da nossa vida. Mas a graça de Cristo também atingiu e superabundou e atuou e atua em todos os aspectos da nossa vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado se manifestou, a graça de Cristo também se manifesta com muito mais poder. Então, quando você olha para o capítulo 5 de Gálatas, eu quero aqui fazer algumas considerações com vocês. Gálatas, no livro de Gálatas, nós vamos encontrar pelo menos 12 referências ao Espírito Santo. 12. É um livro pequeno, de apenas 6 capítulos. Então, nós vamos encontrar pelo menos 2 referências a cada capítulo. E Paulo diz assim, quando cremos em Cristo, o Espírito passa a habitar dentro de nós. É o que ele diz em Romanos 8. Quando nós recebemos o Espírito, é o Espírito que nos faz nascer de novo, como diz João, capítulo número 3. Quando o Espírito está no nosso coração, ele dá certeza de salvação. E é o Espírito que nos capacita a viver para Cristo e glorificado. Só que quando você vai para Gálatas, capítulo número 6, você vai ver uma pessoa ali descrita que aponta para as obras da carne. E essa mesma pessoa também pode oferecer ou apresentar o fruto do Espírito. Então nós percebemos que dentro de nós e em nós, o pecado se manifesta já por aquilo que nós somos, pela nossa própria identidade, pelo nosso próprio nascimento. Nós já nascemos assim. Nós já nascemos cruéis, maus, egoístas, tendenciosos para praticar tudo aquilo que Deus não aprova. Mas, ao mesmo tempo, existe uma obra para ser feita que, quando o nosso coração é aberto, o Espírito Santo é capaz de realizar. E aqui eu fico me perguntando, qual é a grande luta da nossa vida? E aqui, antes de apresentar a experiência de Billy Graham, eu queria dizer para vocês, qual é uma grande luta da nossa vida? Eu não sei quantos de vocês já pensaram o seguinte, como eu queria tratar melhor minha esposa. Como eu queria ser um homem mais amável. Como eu queria ser um homem mais carinhoso. Como eu gostaria de olhar nos olhos dos meus filhos e dizer assim para eles, eu amo vocês, viu? Eu tenho saudade de vocês quando vocês eram pequenos. A gente se abraçava tanto, a gente se amava tanto, a gente brincava tanto. É olhar para as pessoas, sem levar mágoas, sem levar rancor.
é viver em paz com nós mesmos. E aí vem a pergunta: qual é a grande luta que nós temos na vida que nos impede de viver uma vida mais feliz e mais plena? Qual é o grande inimigo da nossa vida? O que nos ameaça mais da nossa vida como cristão? Billy Graham foi um dia, aos 99 anos, ele foi entrevistado por Larry Carey. E quando ele foi entrevistado por um dos mais famosos jornalistas americanos, foi perguntado para ele o seguinte: Billy Graham, você já passou por uma experiência na sua vida em que você teve que lutar contra o seu maior pecado? E Billy Graham, ele disse: sim, eu tive uma experiência, aliás, tive várias experiências. E aí, então, ele perguntou: e qual é o maior pecado que você luta, Billy Graham? E essa entrevista estava sendo ao vivo para mais de 40 milhões de telespectadores. Qual é a maior luta que você tem na vida, Billy Graham? E antes de você responder essa pergunta, tem uma outra pergunta. Nessa sua tentação, você já caiu nela algumas vezes? E Billy Graham respondeu o seguinte: olha, a minha maior luta é confiar em mim mesmo. É com tudo aquilo que eu já consegui na vida, a confiar completamente em mim mesmo. E eu quero dizer que muitas vezes eu já comecei o dia e já terminei o dia confiando mais em mim e mais em Deus. Meu maior inimigo sou eu mesmo. E muitas vezes eu tenho sido vencido por mim mesmo. Amigos queridos, nossa maior luta, a maior luta de Lucas não está fora de Lucas. A maior luta de Fátima, de Neuci, de Cícero, de Vanessa, de Dejanira, do Fernando, do Paulo, do Wagner, do Marcos, não está fora dele. As maiores batalhas da vida estão acontecendo aqui dentro de nós, onde sempre, sempre aquela tendência da carne ou a obra, ou fruto, perdão, do Espírito, ou obras da carne ou fruto do Espírito. A maior luta que nós temos na vida é uma luta contra nós mesmos. Nós mesmos, essa é a grande luta que nós temos. E se você olhar para o seu espelho, diante do seu espelho, você vai ver muitas vezes, mas muitas vezes, que seu inimigo está diante de você. É interessante que, pensando nisso, nós vamos ver que as obras da carne, elas se manifestam em nós de forma muito clara para demonstrar isso. E a pergunta é: quando nós olhamos, pastor, para Gálatas capítulo número 5, o que nós podemos enxergar nas obras da carne? Primeiro, as obras da carne, ela vai trabalhar em algumas categorias da nossa natureza. Em primeiro lugar, as obras da carne atingem os pecados sexuais. Ela constrói os pecados sexuais. E é por isso que Paulo diz em Gálatas 5,19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Em primeiro lugar, a tendência dessa forma em que a obra da carne aparece é com o uso que nós fazemos de forma ilícita do nosso corpo. E aqui envolve muitas coisas. O sexo ilícito, o adultério, a prostituição, a masturbação, o sexo com pessoas do mesmo sexo, as tendências que nós alimentamos dentro do nosso coração e tudo aquilo que as fantasias eróticas podem prevalecer. Paulo está dizendo que nós podemos ter aquilo que não é uma coisa que a gente vai produzir, é a coisa que já temos em nós. Nunca nós nos tornamos, alguém certa vez disse que nós estamos voltando para o reavivamento das obras dos gregos, das obras dos romanos, porque a natureza humana não mudou. A natureza humana, com o passar do tempo, ela piora, ela não melhora. E aqui nós vivemos uma época de exposição do corpo. E que a pessoa hoje,
No passado era um cinema, no passado era uma TV, uma revista. Hoje, no celular, você pode até mesmo pesquisar qualquer coisa que te leve à prostituição, à lascívia e à impureza. E eu não sei quem é você. Eu não sei quais são as lutas que você tem em relação a isso. Eu não sei o que tem sido colocado na sua mente. Eu não sei o que tem sido colocado dentro dos seus olhos. Eu não sei como é que você tem lidado com as emoções da vida ao ponto de desaguar por uma experiência sexual que não edifica você, que gera culpa em você, que gera medo em você, que gera tristeza em você. Mas se você tem esse tipo de luta em sua vida, e você promete a Deus e cai, e promete a Deus e cai, em nome de Cristo Jesus, Deus está aí do teu lado dizendo que as promessas dele em relação a essa luta que você tem na vida pode prevalecer, pode se tornar real, porque Cristo está disposto a levantar os seus filhos. Eu não sei quais são os seus medos. Eu não sei como é que você se sente quando você pratica algo em relação à sua sexualidade, à sua vida sexual. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus é capaz de cuidar de você. E Deus é poderoso para que você viva a sua sexualidade de acordo com sua vontade. Nunca se esqueça disso. A segunda coisa que nós vamos encontrar aqui, que Paulo vai mencionar sobre as obras da carne, são os pecados religiosos. E aqui ele coloca a idolatria, e aqui ele coloca a feitiçaria, que são os pecados referentes ao objeto de uma adoração. E a adoração, amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele não está preocupado no que você adora. Você pode adorar qualquer coisa. Ele só está preocupado se você adora ou não a Deus. Ele não está preocupado o que você adora, desde que não seja Deus. Depois nós vamos encontrar aqui os pecados que são categorizados, chamados de pecados sociais, que é o quê? Inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções e inveja. Quando nós olhamos para esses, podemos juntar o outro que tem relação com ele, que é bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E aqui nesses pecados sociais e os pecados pessoais, quantas vezes nós prejudicamos as pessoas que nós amamos? Quantas vezes nós prejudicamos a nós mesmos com as obras que são da carne? E aqui eu quero dizer uma coisa. Olhe para mim. Quantos casamentos poderiam hoje estar existindo, né? Quantos casamentos poderiam ainda estar se mantendo se a discórdia tivesse sido eliminada? Quantos lares poderiam ainda estar existindo? Quantos lares se a inimizade fosse superada? Se a ira fosse controlada? Quantos relacionamentos fora da igreja poderiam ter sido resolvidos se a inveja tivesse sido entregue completamente nas mãos de Deus para ser resolvido? Nós, às vezes, machucamos e, às vezes, somos machucados pela ausência do fruto do Espírito e pela prevalecente obra da carne. Eu não sei quantas coisas você já perdeu na vida, porque você não conseguiu controlar isso. Eu não sei quantas amizades ficaram para trás por causa da obra da carne. Quantas igrejas divididas pela obra da carne. Quantos relacionamentos que foram alimentados por tantos anos, mas foi fruto hoje de uma separação por causa das obras da carne. E eu quero dizer uma coisa, amigos. As obras da carne prejudicam minha vida e as obras da carne prejudicam a forma que eu me relaciono com as outras pessoas. E você não foi feito para viver assim. Você não foi feito para viver com os relacionamentos tóxicos. Você não foi feito para abandonar o seu sonho de uma família feliz. Você não foi feito para viver frustrado no seu trabalho. Você não foi feito para viver com amizades que não constroem, mas que só destroem. Isso são as obras as obras da carne, que nos deixam pessoas inseguras, que nos prendem a fofocas, que nos leva a duvidar dos outros, a não acreditar. Nós vivemos hoje numa crise
de desconfiança, parece que a gente desconfia de tudo, ou a gente se polariza no mundo da política, polariza no mundo da ciência, a gente fica acusando, às vezes a gente fica pensando, eu sou de fulano, você é de Beltrano, você é de um lado, eu sou do outro, obras da carne, que não nos unem, mas que nos separam, que nos torna às vezes acusadores uns dos outros, e essa obra não pertence à obra de Deus. Como a obra da carne é aquilo que a gente já produz por natureza. A gente não precisa fazer nenhum esforço para ter todas essas características que são apresentadas aqui. Nenhum esforço. Nenhum esforço. E aqui Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte, que nós podemos nos prejudicar. As obras da carne, elas são tão terríveis que nós também prejudicamos a nós mesmos. Nós carregamos em nossos corpos as obras da carne, o envelhecimento precoce, doenças mentais, doenças emocionais, tudo isso porque aqui dentro tem coisas que não estão ajustadas. E aqui, amigos, vem uma citação da Serva do Senhor. A Ciência do Bom Viver, página 216, ela diz o seguinte: o inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. Nenhuma forma de vício tem efeito mais funesto sobre o caráter do que a paixão humana quando não está sob o domínio do Espírito Santo. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre nós mesmos. Nenhuma vitória, pastor, não. Nenhuma vitória na tua vida será maior do que a vitória que você tem sobre você mesmo. Nenhuma vitória. E por falar em vitória, me permita aqui fazer uma pergunta. Quais são suas lutas? Dentro do que foi apresentado aqui das obras da carne, quais são suas tendências? Quais são seus medos? Aonde estão ali os seus pontos mais sensíveis? Eu quero dizer uma coisa, não se renda. Ah, pastor, mas eu já me sinto derrotado. Eu já jejuei sobre isso. Eu já falei com Deus sobre isso. Inclusive, eu já até abri meu coração para as pessoas que são íntimas, que me ajudassem nisso. Mas parece que quando eu vou me aproximando de uma vitória, ela vai se distanciando, se distanciando, se distanciando. Eu quero dizer uma coisa. Deus nunca vai abandonar seus filhos que estão no campo de guerra, dizendo, Deus, lute por mim e lute em mim. Deus nunca vai abandonar os seus filhos que estão dizendo, Deus, lute por mim e lute em mim. Porque, ao final de contas, amigos, nós temos que, na batalha da vida, reconhecer que as vitórias pertencem ao Senhor. Não sei qual é a luta dentro do seu eu que você tem. Não sei qual é o tamanho. Eu não sei quantas vezes você vai para a cama à noite e se sente frustrado. Eu não sei quantas vezes durante o dia você se olha para as pessoas e diz como eu gostaria de viver e de ser como aquela outra pessoa. Mas eu não consigo. Em nome de Cristo, não desista. Porque se as obras da carne são capazes de manifestar-se em nós, pela graça de Deus, o fruto do Espírito é possível se tornar uma realidade em nós. Uma realidade em nós. Grande. Grande. E aí, então, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Nós vamos encontrar aqui que as obras da carne são resultado do nosso labor. É aquilo que já está em nós. O fruto é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. Quais são as características do fruto? Primeiramente, é a nossa ligação com Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Interessante que as obras da carne começam com aquilo que nós somos. Mas Paulo, ao falar do fruto do Espírito, a primeira coisa que Paulo fala é amor. É nos colocar no ponto de referência da nossa criação. É Deus assumindo o papel central da nossa vida. Quando ele coloca logo a palavra amor, ele está dizendo, olha,
Todas as virtudes que virão depois é consequência disso. Porque o primeiro sentimento que nós temos quando recebemos o fruto do Espírito é amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. Quando Cristo habita em nós com seu Espírito, ele resgata a essência da identidade de sermos filhos de Deus. E qual é a essência da nossa identidade? É a nossa capacidade de amar. Quando o fruto do Espírito está em nós, a dignidade que foi perdida agora é devolvida. Os relacionamentos que foram rompidos pelo pecado com Deus agora são ligados. A forma que eu me relacionava com o próximo também vai mudar, porque o amor é o princípio fundamental de todas as virtudes que o Espírito Santo executa em nós. E eu quero aqui fazer um apelo, em nome de Cristo, que hoje seja dia do amor de Deus transbordando em nosso coração, como Paulo diz em Romanos, porque o Espírito Santo derrama em nós o amor de Deus em nossos corações. Glória a Deus por isso. Você crê nisso? Levanta a mão e diga, amém, amém, amém. Eu acredito nisso, pastor. E quero que meu coração esteja aberto para receber este fruto, que é o responsável por todas as virtudes, que é a presença de Cristo pelo Espírito Santo, que, em primeiro lugar, produz em mim a capacidade de amar. Você vem para esse ponto de referência. Quem tem o fruto do Espírito se valoriza, se ama, em primeiro lugar, ama a Deus, ama as pessoas, porque é o resgate daquilo que nós, eu e você, fomos planejados para ser. E aí Paulo diz, como consequência vem alegria, como consequência vem paz. Então tudo é uma obra interna, aqui da alma, do coração, do caráter. Logo depois nós vamos encontrar mais um detalhe. Virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo, que quer dizer aqui a longanimidade, alguns textos vêm paciência, benignidade e bondade. Quer dizer uma coisa, escuta isso. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais paciência a gente vai ter com as pessoas que erram e que tiram de nós nossa paciência. A gente vai ser longânimo. O que é o longânimo? É aquela pressa de não tomar uma atitude com alguém que erra. A gente fica postergando, porque a gente precisa ter uma paciência larga. A gente não vai brigar logo. A gente não vai desistir logo de alguém. Por quê? Porque o Espírito está em nós, nos trazendo longanimidade e paciência com as demais pessoas. Eu não sei quem tem roubado sua paciência. Eu não sei se você já pensou esse ano de 2021, ou no ano passado, dizer o seguinte, eu vou desistir desse casamento porque eu não aguento mais. Eu vou jogar a toalha. Eu vou aqui pensar numa separação. Em nome de Cristo, nessa manhã de quinta-feira, peça a Ele longanimidade. Peça a Ele longanimidade. Peça a Ele bondade. Peça a Ele paciência, para que o seu casamento reflita aquilo que Deus planejou lá atrás. Mas, pastor, o meu filho é rebelde. Eu conduzi essa criança na igreja, mas para isso que ele não me escuta mais. Tenha paciência com seus filhos. Pastor, mesmo quando ele faz tudo o contrário, tenha paciência com seus filhos. Ellen G. White diz assim, que no livro O Grande Conflito, que muitos, não diz todos, mas muitos dos filhos voltarão para a igreja antes da volta de Cristo por causa das orações e da paciência de muitos pais e de muitas mães especialmente. Não desista. Não desista. E aqui eu queria avançar um pouco mais e dizer para vocês que nós temos as virtudes ligadas a nós mesmos, que é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E contra essas coisas, amigos, não existe lei. Não há lei. Eu não sei se na sua caminhada para o céu,
Você diz assim, eu queria tanto me controlar sobre isso. Eu não tenho poder sobre isso. Tem algumas coisas aí, pastor, que o senhor falou, que eu não consigo me controlar. Eu não tenho controle. Escuta uma coisa. Aquilo que você não consegue controlar em sua vida, Deus pode controlar em sua vida. Quais são as lutas que te puxam para baixo? Quantas vezes tem te puxado? Quantas vezes você tem desistido? Quando eu era criança, ali em Picos, no Piauí, na esquina da minha casa tinha uma igreja evangélica. Do outro lado da esquina tinha um senhor que morava com sua família, quase colado à igreja. E esse senhor, ele era alcoólatra. Ele bebia muito, mas bebia muito, 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 muito. E ele ficava desconhecido. Desconhecido. Um dia, nessa igreja evangélica, ele foi a essa igreja e ele entregou sua vida a Cristo. Se tornou um cristão. Agora, ele aparentemente estava livre do álcool. Mas só que ele passava o tempo todo na igreja, lendo Bíblia, orando, cantando. Eu o conhecia, eu o admirava por isso. Mas ele tinha alguns períodos de recaídas em sua vida. Ele passava 1 ano, 2 anos, mais ou menos, sem cair. Mas quando caía, ele passava quase uma semana bebendo de manhã, bebendo à tarde e bebendo à noite. Algumas vezes eu visitava esse senhor na sua casa. Eu tinha 10, 12 anos. E tinha vários amigos, inclusive amigos da igreja e amigos não da igreja, que eu ficava impressionado. Eu nunca vi ninguém brigando com ele, ninguém fazendo um sermão para ele, ninguém dizendo para ele, você não presta, você é inútil, você é um fracasso, você promete uma coisa e vive outra. Nunca vi isso, mas eu vi uma família de amigos e de irmãos cercarem ele e dizendo o seguinte, nós vamos te ajudar. Eu olhava para aquele homem nos olhos dele, os seus olhos assim perdidos, desorientados, mas as pessoas diziam, nós vamos te ajudar, nós não vamos desistir de você. E é interessante que as pessoas não desistiram dele. Ele não desistiu de Cristo. E até hoje ele caminha com Jesus Cristo, superou todas as tendências que tantas vezes fazia dele um ioiô de cima para baixo. Lembre-se de uma coisa, por mais dura que sejam suas lutas, que isso prejudica você, que isso prejudica sua esposa, que isso te prejudica como ser humano, como cristão, que isso te prejudica como pai, que isso como prejudica como amigo, não se desespere. Olhe para mim, não se desespere. Não desista. Não desista de você, porque o céu não desiste de você. Não volte para trás, porque o céu não volta para trás. Deus quer fazer uma obra não ao seu redor. Deus quer fazer uma obra dentro de você. E quando Deus age dentro de você, você explode em uma expressão de graça. Quando Deus faz uma obra dentro de você, você explode em uma expressão de graça. E qual é, pastor, essa expressão de graça? É o fruto do Espírito, que as pessoas vão ver você, um homem que ama, uma mulher que ama, um homem e uma mulher que são alegres, um homem e mulher que tem paz, um jovem que tem alegria, um homem e uma mulher, um líder que tem paciência. Veja aqui o que Ellen G. White diz. Olha o que ela diz. O Espírito de Deus recebido na alma aviva todas as suas faculdades. O caráter fraco, vacilante, transforma em outro. Aleluia! Aleluia! Transforma-se em outro. Forte, inabalável. A dedicação contínua estabelece tão íntimo relacionamento entre Jesus e seus discípulos que o cristão assimila o caráter de seu Senhor. Tem visão mais clara, mais ampla, seu discernimento é mais agudo, seu julgamento mais equilibrado,
tão avivado é ele pelo poder vitalizante do sol da justiça, que é habilitado a produzir muito fruto para a glória de Deus. É no seu caráter, amigo. É no meu caráter. Senhor, Senhora, é no nosso caráter que Deus quer agir. E hoje é dia de dizer, ó Deus, trabalha aqui dentro. Vamos dizer isso agora? Eliana, Priscila, Solange, vamos dizer isso agora? Deus trabalha aqui dentro. Deus trabalha aqui dentro. É aqui no meu peito. É aqui no meu coração. É aqui na tua mente que eu me entrego agora, Senhor. Eu entrego tudo que eu tenho. Eu entrego para que o Senhor haja em minha vida, Senhor, haja aqui dentro. E que esse agir de Deus interno se expresse externamente. Eu quero concluir dizendo, amigos, que assim é a nossa vida, sabe? Jovem, eu não sei o que é que Deus precisa tirar de dentro de você e fazer dentro de você, mas o Espírito Santo hoje está me dizendo para eu falar para você que Ele é capaz de fazer em você, colocar em você o fruto da sua presença. Rapaz, o que você está lutando? Em que você não tem mais forças? Em que você não tem mais poder? Quais são as coisas que você está deslizando? Por que você pensa que está perdido? Deus não desistiu de você. Atenção, família. Quão linda vai ser sua família se o fruto do Espírito estiver dentro de você, esposo. Não as obras da carne. Quão linda vai ser você, esposa, se o fruto do Espírito estiver em você. Atenção, crianças, adolescentes, jovens, como o seu lar vai ser diferente se o Espírito estiver presente. Eu concluo dizendo aqui duas coisas. Aqui em casa, nesse ano passado, aliás, no início desse ano, eu moro aqui no condomínio da igreja e tem várias árvores. E tem árvores aqui no nosso condomínio que dão frutos e tem outras árvores que o fruto é horrível, terrível. E aqui, agora eu não sei qual de vocês gosta de uma fruta que eu gosto muito. E a fruta é manga. E é manga espada, viu? Aqui atrás de casa, quando eu cheguei aqui no campão, tinha um pé de manga espada. E eu disse, uau, aqui um pé de manga espada, então a manga deve ser uma delícia. Aí então eu fui para o pé de manga. E quando eu vi aquela fruta até bonita por fora, aí eu cortei. Tinha bicho dentro dela. Estava podre dentro dela. E a árvore não tinha muitas folhas, tinha poucas folhas. E aí um dia, esse ano, vieram alguns rapazes para fazer podas. Algumas árvores não tinham condição de fazer podas, tinham que ser cortadas, tinham que ser destruídas. E aí eu ouvi várias vezes o barulho da motosserra, várias vezes. E eu pensei, essa árvore aqui, do fundo da minha casa, vai ser uma das primeiras a serem derrubadas, porque todo fruto que tem é podre. Tem bicho, ela não amadurece direito. Aí, então, para minha surpresa, os rapazes, eles não arrancaram a árvore, eles apenas podaram a árvore. E aí, o que eu fiquei admirado foi que eles tentaram salvar a árvore. E sabe o que eles fizeram? Eles colocaram remédio, não nas folhas da árvore, não no fruto da árvore. Eles colocaram remédio na raiz da árvore. Agiram na raiz. Eu quero dizer para vocês que na minha geladeira já tem manga dessa árvore. E eu fiquei muito curioso para abrir a manga e para ver se tinha bicho, se estava boa a manga. E eu quero dizer que ontem e hoje eu estou chupando as primeiras mangas desse pé, e esse pé não tem nenhum problema, não tem bicho, não tem nada, está tudo bem. E eu quero dizer uma coisa, viu? Para quem gosta, está bem docinho, muito doce. Quero dizer uma coisa, quando Deus age em nossa vida, Ele não vai fazer uma obra externa primeiro. Quando Deus age em nossa vida, Ele não vai fazer uma obra na pele primeiro.
Quando Deus age em nossa vida, ele não vai atingir primeiro a superfície, porque não é da superfície que nós somos transformados. Quando Deus age em nossa vida, em primeiro lugar, ele vai agir na raiz, não na folha. Porque folha boa é fruto de raiz boa. Fruto bom é fruto de raiz boa. Deus primeiro age na raiz da sua vida, no seu coração, no seu caráter. É ali, é a partir dali que Deus trabalha na formação de um novo homem e de uma nova mulher. Você só pode ser o melhor esposo se o Espírito do Senhor estiver em você. Você só pode ser o melhor filho se o Espírito do Senhor estiver em você, na sua raiz. Você só pode ser uma melhor esposa se Deus estiver agindo na sua raiz. E a pergunta é, aonde é nossa raiz, pastor? No caráter. É no caráter. E eu concluo dizendo, Ellen G. White diz, uma obra real é operada pelo Espírito Santo no caráter humano. E seus frutos são visíveis. Quer dizer que não é obra que fica só comigo, ela se expressa. As pessoas vão ver que nós estivemos com Jesus, porque estar com Jesus precisa mudar nossos relacionamentos. Estar com Jesus precisa não somente ser uma obra do coração, mas precisa se expressar além da pele. Como a árvore boa produz bons frutos, assim a árvore que realmente está plantada no jardim do Senhor produzirá bom fruto para a vida eterna. Pecados habituais são vencidos. Diga amém aí onde você estiver. Diga amém onde você estiver. Pecados habituais são vencidos. Na mente não são acolhidos maus pensamentos. Maus hábitos são expelidos do templo da alma. As tendências que foram influenciadas numa direção errada voltam-se para a direção certa, glória a Deus. Disposições e sentimentos errados são desarraigados, são arrancados, são tirados. Santo temperamento e emoções santificadas são agora o fruto produzido na árvore cristã. Ocorreu uma transformação completa. Aleluia. Aleluia. Que Cristo haja na raiz da sua vida. Na raiz da sua vida. Que você seja aquela árvore plantada de Salmão, cujas raízes estão ligadas ao ribeiro de água. Que em nome de Cristo Jesus, aquilo que Cristo faz dentro de você se expresse fora de você em amor, bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tenha um bom dia com Cristo e que a presença do Espírito guie seus passos hoje. Um forte abraço e bênçãos do céu. Pastor Lucas, eu vou soltar uma música aqui para que os nossos amigos reflitam profundamente sobre isso que o senhor acabou de, usado pelo Espírito, nos apresentar aqui. Vou permitir que a música transcorra para que eles sejam literalmente influenciados por cada nota, emissão de som, a letra, que isto que o senhor acabou de manifestar aqui pelo poder de Deus está sendo introduzido no coração deles. E logo depois eu vou abaixar muito o som e eu gostaria que o senhor fizesse uma oração completando esse processo. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão
posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar. Terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Vamos falar com Deus agora. Nosso Pai Santo, Pai querido, nessa manhã, Senhor, nós queremos começar o dia com gratidão. Com gratidão por todo o teu interesse em trabalhar em nosso favor. Ó Deus, a obra é tua. O poder é teu. A graça é tua. Então age em nós, Senhor. Age aqui dentro, age em nosso peito, age na raiz do nosso caráter. Que em nome de Cristo Jesus, que as obras da carne desapareçam da nossa vida e que o fruto do Espírito se multiplique naquilo que nós somos, naquilo que fazemos, na maneira que nós existimos para a glória do teu nome. Ó Deus, nos ajuda a sermos pessoas mais amáveis. Ajuda a te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Nos ajuda a amar as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas que nós toleramos ou não, aquelas que nós admiramos ou não, aquelas que são capazes, às vezes, de roubar nossa paciência, de testar os nossos limites. Nos dê a capacidade de amar até aqueles, ó Deus, que são nossos inimigos. Porque esse fruto não existe em nossa natureza, mas existe em Ti, Senhor. E onde o Espírito do Senhor está, nós temos a capacidade de amar. Nos dê paciência, Senhor. Nos dê respeito próprio, nos dê domínio próprio, que as coisas aqui de baixo não nos dominem, não nos escravizem, mas que nós sejamos guiados pelo Espírito, como disse Paulo, que a gente possa andar no Espírito, e que quando as pessoas verem, ó Deus, esse fruto em nós, que glorifique a Cristo, que o Espírito Santo em nós façam as pessoas se entregarem a Cristo. Porque, Pai querido, uma vida cheia do Espírito, com o fruto do Espírito, é o maior argumento a favor do cristianismo. Que o Senhor abençoe nossa família, nossa casa, nosso casamento. Que o Senhor abençoe nossa vida na escola, no trabalho, na faculdade, na vizinhança. Que o fruto do Espírito prevaleça em nossa vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.